profissional de púlpito. Como não se tornar um profissional de púlpito. Eu vou postar e agora eu vou fixar o comentário. Muito bem, comentário fixado. Como não se tornar um profissional de púlpito. Pastor, já vou te chamar, vou te mandar um convite aqui. Deixa eu mandar um convite para o pastor Carlos Alencar. Deixa eu ver. Pastor Carlos. Pastor Carlos, o senhor está aqui, pastor? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o pastor está aqui. Ok, visualizou. Entrar ao vivo. Vamos aguardar aí, pastor Carlos Alencar, meu amigo. Nós vamos bater um papo aqui. Aí. Paz do Senhor. Se paz, meu pastor, tudo bem? Paz do Senhor. Tudo bem? Boa noite. Você me ouve bem? Tô ouvindo bem. Você me ouve bem também? Ouço sim, ouço sim. Você parece estar com frio, pastor? Rapaz, aqui tá frio. Pelo amor de meu Jesus, viu? Tá frio aqui. Tá. Tá frio Olha lá. esses dias tem judiado. Pastor, obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente bater um papo, conversar sobre esse tema, que é um tema polêmico, né? É um tema polêmico porque tem muitas pessoas que pensam realmente que quando você aprende, né, a montar uma mensagem, quando você aprende as ferramentas para expor de forma clara, né, uma pregação, você se torna ali um profissional, as coisas ficam mecânicas. Então, a grande pergunta da nossa live hoje, que a gente vai discutir aqui, é como a gente aprende as ferramentas, como a gente aprende a pregar e não se tornar de fato um profissional de púlpito. Mas, pastor, antes da gente entrar no tema, deu uma travadinha para mim aqui, tá? O senhor deu uma travada para mim aqui. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria te perguntar, eu queria que você me tirasse uma curiosidade. Não sei se você está me ouvindo. Pastor Carlos, sua internet deu uma travada. Pessoal que está chegando aqui, ó, tá chegando Gelson, travou. Gelson, irmã Aninha Oliveira, Leal Marilene, sejam bem-vindos. Tá? Ana Rita Carneiro também entrou aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor Carlos teve um probleminha na internet, deu uma saída, mas daqui a pouco ele volta para a gente falar sobre esse assunto. Ele está voltando aqui, deixa eu colocar ele de volta. Paz do Senhor, irmã Marilene. Irmã Mari. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Acho que voltou agora, né? Acho que a sua internet deu uma travadinha aí. Mas, pastor, tá legal. Fala um pouquinho da sua conversão. Há quanto tempo o pastor é servo do Senhor Jesus? Bom, eu praticamente nasci no berço evangélico, né? Então hoje eu estou com 26 anos e já nasci nesse meio cristão. Na verdade, a minha mãe converteu-se por causa de mim, a minha gravidez. E ali, o tempo que eu tenho de idade, ela tem de conversão. Então eu já me vi nesse meio, inserido nesse meio já desde criança. Uhum. Hoje eu estou com 26 anos, mas comecei muito cedo, com 7 anos eu já dirigia culto, já tinha esse contato com o público. Legal. E
Bem dizer, na minha adolescência mesmo, eu fiquei um período afastado da igreja, mas logo eu voltei e não saí mais. Estou até hoje. Mas, de modo geral, sim, eu já nasci nesse contexto e eu louvo a Deus por isso, né? Sou muito grato ao Senhor por isso. Desde muito jovem, já me inserido nesse meio. Então, aí a minha pergunta é o seguinte: quando que surgiu esse desejo de pregar, essa vontade de falar de Jesus? Foi uma coisa assim que foi acontecendo naturalmente? Ou houve um momento assim que deu aquele estalo, você falou assim, quero ser um pregador da palavra? Eu sempre tive o desejo no coração. Na verdade, essa sempre foi uma vontade, um desejo que eu tinha. E ouvindo os grandes pregadores, né, da minha época até de agora, e eu sempre ardeu no meu coração aquela chama de você pregar ali, de você estar ali ministrando a palavra. Eu sempre tive esse desejo mesmo e eu busquei muito por isso. Busquei muito por isso. Eu me lembro que em 2013 eu ministrei numa igreja e eu conto isso sempre com maior naturalidade, porque faz parte. Uhum. Mas eu fui pregar numa igreja, foi uma das minhas primeiras pregações e eu fiquei muito nervoso e eu preguei no culto de ceia. Uau. Preguei 5 minutos, me tremendo todo, passei mal, foi complicado. Foi duro, rapaz. Você Ah, pregou foi 5 doído. minutos no culto de ceia? 5 minutos. Aquele dia foi complicado, viu? Eu falei, Jesus dos crentes, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E aí com o tempo, eu fui buscando no Senhor, buscando até mesmo nas técnicas que nós aprendemos, muita coisa boa que serve para nós. Mas, de modo geral, respondendo a sua pergunta, sim, eu tive esse desejo, busquei por isso, e hoje eu louvo a Deus que, pela sua infinita misericórdia, eu falo de Jesus um pouco. Para quem não conhece, gente, o pastor Carlos Alencar, ele é pastor de uma das igrejas aqui que nós congregamos, no ministério, nós somos do mesmo ministério, aqui em São José dos Campos, e ele é pastor de uma das congregações aqui na cidade de São José. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está entrando, ó, Léo Rassi entrou, Jesus Mariette entrou, Pastor Douglas está aqui, Pastor Douglas de Jesus está aqui com a gente, graça e paz, meu amado. Deixa eu ler aqui, Léa de Dono, Joselane Ferraz, olha só, Joselane lá de Angra dos Reis, Deus abençoe, irmã Sandrinha está aqui também, José Carlos Jesus, irmã Sandra Aparecida de São Paulo. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, então vamos lá. Então, fazendo essa linha do tempo aí, o pastor aceitou Jesus ainda criança, começou aí na sua adolescência, servir a Deus e sentiu o desejo de pregar o evangelho. Teve essa experiência aí bem interessante, né, de pregar 5 minutos no culto de ceia, com muito nervosismo. Teve alguma situação, além dessa, né, de nervoso, que o pastor falou assim, o pastor foi pregar a palavra, teve uma expectativa, e daqui a pouco, por alguma situação, aquela expectativa foi quebrada, e o pastor falou assim, não vou pregar mais. Eu não vou mais pregar, eu não quero mais saber desse negócio de pregar a palavra. Teve alguma situação dessa ou não? Teve sim, e não foi uma nem duas, não. Teve algumas aí ao longo da caminhada. Eu me recordo que foi interessante que eu me recordo que a primeira vez que eu consegui pregar 40 minutos, parecia que eu ia fazer um. Parecia que eu queria soltar fogos, de tão feliz que eu fiquei. Falei, uau, consegui pregar 40 minutos. Mas sim, eu passei por uma experiência. Eu recebi um convite para ministrar numa igreja aqui em São José, num culto de ação de graça no final do ano. E era uma igreja bem conhecida aqui da região.
E eu me lembro que eu falei, não, eu vou sim. Me convidaram um mês antes. Eu vou sim. E aí eu fiquei tão nervoso, que no dia que era para mim estar lá, eu acabei desmarcando. Tão nervoso que eu fiquei. E Uau. aquele dia me causou muito questionamento, porque eu falei assim, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Porque eu travo, eu não consigo desenvolver, eu fico com medo. Então, esse foi um dia que realmente eu parei e falei assim, uau, será que realmente é isso? Eu tenho que buscar fazer outra coisa no reino de Deus. Não é esse o meu chamado. Então, esse foi uma data que me marcou muito. E eu falei assim, poxa, não é possível, né? Porque quem nos vê pregando hoje fala assim, poxa, parece que você já tem muitos anos, mas às vezes ninguém sabe as lutas que nós enfrentamos para chegar onde chegamos. Então, muitas vezes eu me questionei, sim, e você cria uma expectativa, não é? Essa é a grande verdade. Sim, Porque quando você está em casa, você está ali montando aquela pregação, aquele sermão, sua mente imagina muita coisa. com Só que certeza. e a prática da coisa? E a praxis do negócio? Né? Como é que fica a prática ali na hora de você pregar mesmo? Então, isso foi com o tempo. Eu demorei um tempo para mim adquirir esse equilíbrio e esse pensamento de maturidade e de fato entender isso, né? Mas sim, eu já teve esse momentos onde questionei, sim, com toda certeza. Você sabe que leva um tempo, né, para a gente amadurecer como pregador, a gente amadurecer como realmente mensageiro da palavra. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu também tive vários momentos que eu falei, não vou mais pregar. Não vou mais pregar, justamente por criar expectativas erradas e me frustrar com essas expectativas. Eu vou dar só um exemplo, um exemplo que eu geralmente conto quando eu vou falar sobre pregação. Que foi uma vez, assim, quando eu era muito jovem, assim, muito jovem que eu falo, os meus 17, 18 anos, eu era um jovem pregador, e eu orava muito no monte, gostava muito de orar no monte, e geralmente a minha oração, quando eu estava ali orando no monte, era pedindo assim, Senhor, me usa, né, me usa quando eu for pregar. Só que essa situação de me usa, esse pedido de me usa, era porque eu queria, quando eu pregasse, ver a manifestação do Espírito Santo na igreja. Então, eu era um jovem pregador da Assembleia de Deus, né, pentecostal, e o objetivo, hoje olhando para trás, né, e vendo toda aquela imaturidade, então o meu objetivo quando eu ia pregar era ver as pessoas dando glória a Deus, era ver aquele movimento do Espírito Santo, era ver a glória descer. Então, o meu objetivo de orar no monte e pedir para Deus me usar era justamente quando eu fosse pregar, ver o Espírito Santo se manifestar. Tá? Independente. E aí, assim, na época eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, essa maturidade que eu tenho hoje. Mas assim, se tivesse salvação de almas, vida se rendendo, eu enxergava aquilo como uma consequência. Porque o objetivo principal para mim, naquele momento, era ver a igreja pegar fogo. Tá? E aí eu tive uma experiência que eu fui pregar numa igreja lá em São Vicente, né, lá onde eu morava, e eu tinha orado, tinha jejuado, justamente com esse objetivo de ver a igreja pegar fogo, de pregar e, enfim, ver a manifestação do Espírito Santo. E eu preguei, rapaz. E eu preguei, e eu preguei, e eu gritei, e eu suei a camisa, suei o paletó. E parecia que se tivesse um grilo dentro da igreja, dava para ouvir o grilo. E geralmente os pregadores, quando eles têm esse objetivo,
e a igreja não responde, né, a esse objetivo dele, a essa expectativa dele, ele começa a bater na igreja. Seu crente gelado, cemiteriano, né, boca de ferro, língua de aço. E aí, rapaz, eu preguei e eu estava ficando frustrado já, porque eu pregava e soltava aqueles jargões, né? Levanta a sua mão e dá glória. Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Você não quer ser comido de bicho, então glorifica. E nada, rapaz, nada fazia a igreja reagir. E aí eu pensei assim, né? Eu pensei assim, bom, já que não fluiu na mensagem, eu vou cantar um hino. Vou cantar um hino no final, que no hino o negócio acontece. E aí eu peguei no microfone, virei para trás assim, e falei assim, pastor, posso cantar um hino? Ele falou, não. Na minha lata, assim, ele falou, não. Aí, como eu tinha pedido para ele no microfone, eu fiquei mais sem graça ainda. Eu falei, irmão, eu ia cantar um hino, mas o pastor disse que não pode, então Deus abençoe, agradeço a oportunidade e sentei. Rapaz, eu sentei e eu já sentei falando, nunca mais eu prego, nunca mais eu prego. Não quero mais saber de pregar. Só que quando terminou o culto, uma irmã me chamou, uma irmã me procurou, e não era pastor, eu era um jovem pregador. E ela falou para mim assim, irmão, isso era num domingo, esse culto que eu preguei era num domingo. Ela chegou e me falou assim, irmão, dá para o irmão pregar amanhã aqui na igreja, porque amanhã é culto setorial dos adolescentes, e o pregador que ia pregar desmarcou. Eu não tenho ninguém para pregar, tem como o irmão pregar amanhã? E eu mesmo naquela frustração que eu estava, mesmo com aquele sentimento que eu estava de nunca mais eu prego, eu falei, tá bom, irmão, eu prego, amanhã eu venho. O senhor vem mesmo? Venho. Aí eu fui para casa humilhado, fui para casa destruído. No outro dia eu voltei para pregar. Quando eu cheguei lá, como era um culto setorial de adolescentes, tinham adolescentes de várias congregações daquele ministério. Então, é como se tivesse várias congregações que viessem com os adolescentes para aquele culto. Então, tinha uma molecada ali, a igreja cheia de adolescentes. E aí eu preguei, rapaz, naquele dia, e quando eu comecei a pregar, eu comecei a sentir muita graça, pregando, e no final da mensagem, 14 adolescentes foram batizados com o Espírito Santo. E quando terminou aquele culto, o Espírito Santo chegou em mim, sentou assim comigo, assim, e falou assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Não é você que me usa. Não é você que faz e acontece. O Espírito Santo falou assim, sou eu que faço, na hora que eu quero, no jeito que eu quero, no momento que eu quero, e eu saí dali com aquele aprendizado. Então, assim, a gente vai na caminhada amadurecendo e a gente vai entendendo que se houver manifestação do Espírito Santo, amém. Essa é a consequência. É uma consequência. Mas o mais importante é você entregar a palavra. É você falar assim, não, o Espírito Santo me deu essa palavra, então eu vou entregar essa palavra. E o que acontecer é consequência. Tá? E aí a minha pergunta para você é o seguinte, quando que você se despertou para estudar as ferramentas de pregação? Porque existe essa transição, né? Quando você prega, você vai pregando na intuição, você vai pregando porque ouve outros pregarem, e existe esse momento que você começa a entender que existe uma forma, existe uma maneira correta de apresentar o sermão. Como é que foi isso? Você fez algum curso? Como é que foi essa transição para você? Olha, eu estudei muito sobre o assunto. Queria até dar uma rápida colocação no que você falou, que o senhor falou. Fica à vontade. Porque hoje a mentalidade dos pregadores, eu falo isso aqui
no núcleo, falamos isso em homilética. Eu falo isso para os pregadores que são mais jovens que eu, que estão começando ainda, porque eu também já passei por isso. Já preguei em igrejas que você vai com uma expectativa de que tem um movimento. E aí você prepara todo um sermão, sua mente cria todo um ambiente, chega lá, você não vê um glória a Deus. Isso, para quem está começando, é frustrante demais, o senhor sabe disso. Sim, sim. Eu já sofri muito com isso. E eu ficava me perguntando, por que não foi essa noite? Por que não deu certo? Por quê? Por quê? Por quê? E eu lendo alguns autores ao longo do tempo, entre eles Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eu gosto muito a forma como ele trata a questão da pregação. E hoje, a pregação não é visando o movimento. A pregação que vai surtir efeito é aquela que vai levar o pecador a pensar nos seus atos, nas suas ações e mudar de vida. Exatamente. Tanto que hoje, para mim, o que é mais gratificante, claro, não somos hipócritas. E pregar, o movimento, a gente gosta disso. Ah, Aquilo enche a alma do terça-feira foi demais. É isso. Terça-feira eu não subi nem no púlpito. Falei, não, eu vou sentar aqui embaixo, que eu quero ser ministrado aqui embaixo. A nossa alma fica feliz com isso, mas hoje o que me deixa mais grato é eu pregar numa igreja, seja ela qual for, e 2, 3, 4 meses depois alguém me encontrar e falar, pastor, aquela mensagem mudou a minha vida. Os princípios que o senhor trouxe ali foi uma guinada, foi um ponto de partida porque me fez pensar. E é o que eu costumo dizer. Até na aula de teologia da semana passada, eu falei sobre que nós não estamos formando uma geração de pensadores. Estamos formando uma geração de repetidores de informação. Então você ouve e repete, você não pensa. Verdade. A pregação ela precisa levar o pregador a pensar, aliás, o pecador pensar, dizer assim, poxa, eu estou errado, eu preciso mudar. Então, e eu já vi isso de perto. Uma vez eu preguei eu era de um ministério aqui em São José, e eles gostam muito de movimento. E eu aprendi muito lá, eu não estou aqui para falar mal. Só que o pastor chegou em mim e falou assim, na época eu era evangelista, dirigiam uma campanha, e eu sabia que o perfil de campanha deles não era o mesmo meu. Eles gostavam daquele movimento e eu não tinha aquele todo o jeito deles. Eu falei, tá bom. Aí eu olhei ao Senhor, falei, pastor, vou fazer 3 quarta-feira. 3 quarta-feira imersos na palavra e eu vou ser o pregador das 3 quartas. Glória a Deus, então tá bom. Fiz um cartazinho simples, divulguei, na primeira quarta lotou. Lotou, porque criaram uma expectativa. E aí eu ministrei, eu lembro até hoje, eu ministrei o texto onde Paulo está indo para Roma, o navio ele vai, acontece ali aquela tempestade, o navio, eles jogam as âncoras ao mar, né? E eu ministrei nesse texto. Só que eu trouxe uma proposta mais pedagógica. Resumindo, eu vi pessoas que se levantaram no meio da pregação e foram embora. Aquilo foi muito frustrante para mim. Na segunda quarta-feira tinha metade e na terceira quarta-feira tinha quase ninguém na igreja. Então aquilo me frustrou de uma tal forma, eu falei isso, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque a igreja, essa congregação, esse ministério, eles gostam daquele movimento, daquele roda, enfim. E claro que, isso como você falou, é uma das consequências, o agir, o movimento, o agir de Deus. Mas o mais importante é que a pessoa pense na vida dela. Que aquilo traga um resultado na vida dela. E na época eu fiquei muito frustrado, respondendo a sua pergunta, eu entendi a necessidade de aprender como que eu prepararia um sermão quando eu preguei 5 minutos. E eu não tinha aquele conteúdo todo esboçado, todo preparado. Eu rabisquei alguma coisa ali e fui. E a falta de experiência, aliada à falta de preparo, levou a um resultado frustrante. Então, eu entendi que eu precisava me aprimorar. E aí eu fui estudar, fiz curso de teologia. Comecei no básico, num curso lá em São Paulo, que era o meu irmão, inclusive na época, professor, Instituto Remac, e estudei e aprendi como que você elabora um sermão, os tipos de sermão que existe, como que você
trabalho, é um esboço. Uhum. E o dia que foi o ápice para mim foi esse dia de 40 minutos. Eu preguei João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, e foi uma noite que marcou minha vida, porque eu preparei ali todo a proposta, consegui aplicar tudo que eu havia colocado no sermão. Deus falou muito aquela noite. Mas o ponto de partida foi eu ver que uma pregação sem uma organização, ela não tem um princípio inteligente. Porque você está falando aleatório. Então, quando você segue uma linha bem pautada, bem raciocinada, a mensagem fica bem construída, as pessoas entendem melhor, não existe ruído na comunicação, fica muito bom. Então, eu acho que as pessoas deveriam, com certeza, explorar mais isso. Por isso que eu digo, pastor, isso aqui que eu vou falar, para todo mundo que está aqui com a gente aqui, tanto para quem está aqui com a gente, inclusive eu vi o Herbert entrando aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas abraço, Herbert. Acho que amanhã eu vou dar um pulo aí na Shalom, tá? Mas aí eu te mando uma mensagem. Isso aqui foi uma coisa que eu não aprendi no seminário, isso aqui eu não aprendi em curso de homilética, isso aqui eu aprendi com a experiência de 23 anos ministrando a palavra. Que a coisa mais importante quando você vai preparar um sermão, você vai preparar uma pregação, é você estabelecer qual é o objetivo daquele sermão. É você, na sua mente, antes de você ter o tema, antes de você ter o texto que você vai ler, antes de você ter o que você vai falar, é você falar assim, não, eu quero falar, por exemplo, sobre perdão. Um exemplo. Tá? Então, eu vou ministrar sobre perdão. E aí você faz a pergunta, qual é o resultado? Qual que é o objetivo dessa mensagem? Então, quando você estabelece o objetivo correto, né, você fala, não, o objetivo é esse. Toda a sua mensagem, todo o corpo do seu sermão, o texto que você vai ler, as passagens bíblicas, as histórias que você vai contar, os trechos bíblicos que você vai citar na mensagem, tudo vai seguir a mesma linha, a linha do seu objetivo. E isso eu aprendi por quê? Porque no início da minha trajetória como pregador, eu tinha objetivos errados. A minha pregação girava em torno de mandar as pessoas levantar a mão e dar glória a Deus. E você falando aí dessa circunstância que o pessoal levantou e foi embora, eu passei por isso, só que no meu caso foi ao contrário. Como eu era um pregador de linha pentecostal e tinha esse objetivo na minha mente, não, eu quero pregar e ver o fogo descer. Eu quero pregar e ver a manifestação do Espírito Santo. Eu fui convidado para pregar numa batista tradicional, em Pindamonhangaba. E aí, rapaz, eu fui e eu não tinha a maturidade de entender que eu estava numa igreja tradicional, de que as pessoas que elas são daquela igreja, elas têm uma linha doutrinária e elas gostam de ouvir a palavra. Então, o que eu fiz? Eu cheguei lá e comecei, levante a sua mão, porque Jesus está nesse lugar, e não sei o quê, e comecei aquelas nuances de pregador pentecostal. E aí, como o povo não reagia, né, normal, eu dava aqueles gritos, né, nessa noite, receba! E cri, 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 cri. E aí eu comecei a bater no povo. Eu comecei a bater no povo. O que aconteceu? O pessoal começou a levantar e ir embora. O pessoal da igreja começou a levantar e ir embora, no meio da mensagem. E assim, eu saí de lá frustrado, lógico. Mas hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, quanta imaturidade eu tinha. Quanta imaturidade. Você quer ver uma outra situação? Essa aqui eu tive que amadurecer há pouco tempo. Não faz muito tempo, não. Essa aqui foi há pouco tempo. Às vezes, quando eu preparava uma mensagem evangelística,
Eu preparava uma mensagem evangelística. Ou seja, o objetivo da minha mensagem era, no final da mensagem, fazer o apelo e ver as pessoas entregando a vida a Cristo. E aí, preparava a mensagem, quando chegava na hora, você ministrava, e no final, você fazia o apelo. E as pessoas não vinham na frente. As pessoas não aceitavam Jesus. E eu sabia que tinha gente que não era crente. E eu ficava frustrado. E eu falava assim, nossa, será que eu não jejuei o suficiente? Será que eu não orei o suficiente? Por que a pessoa não veio na frente? E eu transferia a culpa, né? Tentava transferir a culpa de não ter acontecido aquilo, das pessoas terem ouvido a palavra e não tomaram a decisão de alguma coisa errada que eu fiz. E depois eu entendi, amadureci, que o nosso papel é pregar. Nosso papel é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Então, quando até aqui na sede nossa, às vezes eu prego, e aí eu sei que o pastor Moreira, o pastor presidente, ele gosta de fazer o apelo, então eu não tomo essa liberdade de fazer o apelo, eu prego a mensagem, passo a palavra para ele, ele vai fazer o apelo, e se não tem conversão de almas, eu fico tranquilo, eu falo assim, olha, eu preguei a palavra, eu sei que as pessoas entenderam o que eu falei, tá? Então, o papel do Espírito Santo é convencer as pessoas. E é a pessoa que vai tomar a decisão. É a pessoa que vai falar, não, eu quero ou eu não quero. Eu quero entregar minha vida a Jesus ou eu quero continuar levando a vida que eu estou levando. Então, depois que eu amadureci para isso, parece que saiu um peso. Ou seja, o nosso papel é simplesmente entregar a mensagem, entregar o recado. E o que vier depois disso é consequência. Verdade. Eu acho legal, pastor Paulo, que não sei se tem aqui nessa live, né? Eu queria dar uma pausa aqui para dar um abraço especial. Tem umas ovelhas minhas aqui. Nossa irmã Joana está aí nos acompanhando, irmã Tawane, nosso irmão Gelson está aí também. Um beijo para vocês, viu? Um abraço especial. Minha prima Lê também está aí, lá de São Paulo. Legal. Ligadinha aí, lá do Ipiranga, lá em São Paulo, nos dando a honra aqui. Deus abençoe, um beijo para vocês. Uma dica para quem está nessa live, que você começou a pregar agora, procure conhecer o seu público. Receber um convite, procure conhecer o público que você vai pregar. Eu também, há pouco tempo, eu desenvolvi isso há pouco tempo, porque eu me frustrava muito. Então, hoje, quando eu recebo um convite, eu procuro saber como é a igreja, qual é o perfil da igreja. Eu recebi um convite no mês passado para ministrar numa igreja aqui em São José, e um amigo falou, olha, lá é assim, porque os pregadores têm os amigos que são pregadores, e a gente vai perguntando um para o outro, né, como que é a igreja lá? É uma bênção? Como que é o povo lá? E ele me falou, olha, lá é assim, assim. E eu falei, não vou criar aquela expectativa de pregador menino. Uhum. Né? Eu vou levar a palavra, fazer o meu papel, e eu fui. Deus falou de uma maneira especial naquela noite. Não era uma igreja de movimentos, as pessoas ficavam, inclusive, anotando o que eu estava falando. Isso é demais. Muita gente, Isso é há demais. muito tempo eu não via isso. Eu preguei lá e eu ministrei um texto que eu amo de paixão, que é Salmo 126. E eu vi a gente anotando no caderno, depois colocaram no Facebook uma frase que eu falei na pregação. Nossa, que coisa maravilhosa que Deus falou aqui. Enfim, pregador, você precisa conhecer o seu público para você não criar expectativa errada, não se frustrar. E você pode, sim, com toda certeza, como o pastor Paulo disse, você é apenas o instrumento. Cabe a você falar. Quem convence, quem opera é Deus. Então, o que vem depois é lucro, é consequência, é bênção de Deus. Mas vá na sua humildade, pregue a palavra, faça o que Deus manda, porque esse é o recado que eu deixo aqui para os pregadores. Pessoal, eu queria pedir se esse assunto está sendo interessante para vocês,
se de alguma forma está agregando algum conhecimento para vocês, eu vou fazer um pedido. É um pedido, tá? Aqui embaixo, embaixo aí do Pastor Carlos aí, tem um aviãozinho de papel. Clica nesse aviãozinho, compartilha a live com seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam absorver e receber esse conteúdo aqui. Tá bom? Fica aí meu pedido, se realmente tiver sendo interessante para vocês aqui, tá bom? Mas, pastor, vamos lá. A pergunta da live é o seguinte: como não se tornar um profissional de púlpito? Por quê? A gente que é pastor, e o senhor é pastor de igreja, né? Eu pastoreei a igreja há mais de 10 anos. Hoje eu não estou à frente de uma congregação, eu apenas sirvo aqui como um auxiliar. Mas nós corremos o risco de entrar no automático. Inclusive, no curso de homilética que eu ensino, que estão com as inscrições abertas, até amanhã, tá? Então, se você tiver interesse aí de conhecer o curso de homilética, me manda um direct aqui depois, e aí eu te explico como é que faz para você se inscrever. Eu ensino lá no curso, na aula 2, como você extrair uma mensagem de qualquer texto da Bíblia. Inclusive eu faço uma brincadeira lá, um exercício, eu falo assim, gente, pega a Bíblia, vamos fazer uma brincadeira aqui, pega a Bíblia, você abre a Bíblia assim a ermo, tá? Abre a ermo e põe o dedo aqui num versículo. Lê esse versículo, aí a pessoa lê. E aí eu faço esse exercício lá. Aí a pergunta que eu faço para o texto é: que aplicação eu posso tirar desse texto que eu posso aplicar isso na vida das pessoas? Então, quando você aprende a fazer isso, fica muito fácil você preparar um sermão. Que você abre um texto bíblico lá, tá assim: e Jacó gerou José, José gerou Efraim. Aí você olha, nossa, genealogia. Você pode pegar a palavra gerou e falar assim, olha, o tema da minha mensagem é: você precisa gerar. Vou falar sobre a importância de você gerar filhos. Então, assim, corre-se o risco da gente ficar mecanizado, né? A gente acostumar com as ferramentas da homilética e se tornar, entre aspas, profissionais de púlpito. E a pergunta é: como, então, aprender as ferramentas da homilética, a você preparar uma mensagem, desde a inspiração para você ter aquele sermão, até a sua apresentação, e como você não, então, se tornar um profissional de púlpito? O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Eu costumo falar da seguinte maneira: todo sermão, eu li isso, estava lendo um livro há um tempo atrás, eu vou me lembrar até o final da live, eu lembro o nome do livro e falo aqui. Eu entendo que quando você vai trazer um sermão para a igreja, pregação, administração, isso tem que nascer no quarto fechado. Todo sermão ele precisa nascer no quarto fechado. Isso é um princípio que eu carrego comigo. Já teve dias, pastor Paulo, que eu fui pregar até como pastor de igreja. E ali eu me recorri ao sermonário, que nós acabamos arquivando as mensagens que nós fazemos. Então, hoje eu tenho um leque de sermões prontos. Eu me recorro ao sermonário, eu me recorro às técnicas da homilética, onde você pergunta por texto, extrai do texto, e você tenta tirar o máximo dali, só que o coração está fechado. Já teve dias que eu ia pregar na congregação e eu falei assim: Deus, se o senhor não quer falar, também eu não vou falar nada, porque a mensagem é sua. Então, se o senhor não quiser revelar o meu coração, eu não vou pregar, porque eu não vou falar algo simplesmente por técnica. Já falei, já aconteceu isso comigo. Sim. E ali eu ia orar, eu falava: Senhor, fala, e aí Deus revelava uma palavra. Aí, primeiro ponto, eu entendo que o pregador tem que
ter em mente que a mensagem nasce no quarto fechado. Porque nós temos o hábito, pastor Paulo, de entrar no automático. Por exemplo, o senhor que já trabalhou na área que eu trabalho hoje sabe quanto é desgastante. Sim, sim. Então, eu particularmente, pastoreio, tenho meu trabalho secular, tenho os afazeres também em casa, com a família, e sabemos muito bem que nós corremos o risco de entrar no automático, e eu já passei por isso. E eu li uma frase certa vez que me marcou muito. Essa frase dizia assim que muitas vezes nós temos vida para Deus e não vida com Deus. A vida para Deus é o trabalho. É ali, você está envolvido, você está pregando, você está na igreja, você está inserido em alguma coisa. Agora a vida com Deus é parte fechada. É porta fechada, é joelho no chão. Então, o pregador precisa entender, o seu sermão, a sua pregação, nasce no quarto fechado. Quando Deus coloca no seu coração a mensagem, aí você, como um bom estudante, como uma pessoa responsável, você pode sim utilizar as ferramentas que a homilética ela tem a te proporcionar. E são inúmeras ferramentas. É cada coisa que você pega o texto assim e fala, uau, como que eu nunca pensei nisso antes? Porque você tem que conversar com o texto. Precisa perguntar para ele, extrair o máximo que ele tem para te oferecer. Só que, todavia, eu entendo que hoje uma pessoa, para não se tornar um profissional de púlpito, ele não pode nunca esquecer que ele precisa, primeiramente, primeiro passo, aspecto de tudo, ele precisa ter vida com Deus. Porque a vida com Deus nos torna dependentes. Pastor, eu já cheguei a pregar um sermão pronto, em algumas ocasiões. Eu falava assim, tá pronto, é um sermão bonito, é um sermão que eu gostei quando eu preguei, vou pregar esse sermão aqui. Só que não é, a dinâmica não é essa. É o que Deus quer falar, porque a noiva tem um noivo. É o que Deus quer falar, é o que o noivo quer falar, quer comunicar a sua noiva. Então, tem que passar pelo crivo obrigatoriamente do que Deus quer falar. E aí você vai trabalhar. Só que quando você esquece e você se acomoda às técnicas, a metodologia da homilética, você acaba que você esquece de Deus, se apega naquilo e vive daquela forma. E aí nós temos sermões fracos, ricos em conteúdo, mas fracos de graça, ricos em história, em biografia, em cristologia, ricos em assuntos teológicos, porém é um sermão vazio de Deus, é um sermão que não produz nenhum tipo de mudança em quem está ouvindo, é apenas um ensinamento aleatório. Então, tudo isso precisa passar na mente do pregador que ele é um dependente de Deus. Um dependente de Deus. É aquela velha frase que todo mundo conhece, virou um jargão no nosso meio. O dia que você for pregar e você não mais sentir temor, preocupe. Exatamente. Esse dia ele é um dia perigoso para você. Então, exatamente. A princípio, eu faço a minha colocação inicial em cima disso. Eu tive um pastor, tive vários pastores, né? Vários. Mas teve um pastor que uma vez eu perguntei para ele assim, pastor Genilson é o nome dele. E eu era um jovem, né? Um jovem pregador. E aí eu falei para ele assim, pastor, como que eu faço para vencer esse frio na barriga, esse medo que dá antes de assumir o púlpito? Porque naqueles instantes ali, antes de você assumir o púlpito, de você começar a pregar, vinha aquele temor, aquele frio na barriga, como é que vai ser, aquela expectativa. E eu falei para ele, como é que eu faço para vencer isso? Ele falou para mim assim, Paulo, no dia que você perder isso, ele falou assim, no dia que você perder isso, você não sentir mais esse frio na barriga na hora de pregar, é a hora de você voltar para o quarto da oração. Porque você sempre vai sentir isso. É uma responsabilidade muito grande você transmitir a palavra, transmitir
a mensagem de Deus para as pessoas. Dependendo do que você fala ali, né, você pode mudar a vida das pessoas. E tudo que você fala na mensagem, tudo que nós falamos na mensagem, nós criamos uma emoção em quem está ouvindo. Porque as pessoas, elas são emocionais. Né? As pessoas, elas são emocionais. Então, tudo que a gente fala, tudo que é falado no púlpito, gera uma emoção nas pessoas. Aí tem pessoas que sentem raiva, tem pessoas que se sentem tocadas, né, por algo que você falou, e aí o Espírito Santo vai lá e fala, isso aqui é para você. E aí a pessoa chora, derrama lágrimas, porque ela sentiu aquela emoção da palavra. Tem pessoas que riem, dependendo do que você fala. Então, tudo que nós falamos, né, tudo que é falado em cima de um púlpito, gera algum tipo de emoção nas pessoas. Então, por isso que é muito perigoso, né? Aquilo que nós vamos falar. É muito sério. Essa é a palavra que eu estava tentando achar. É muito sério, né? Pregar a palavra. Agora, pegando o gancho do que você falou sobre a palavra revelada, eu fico imaginando, no caso, você, que é pastor de igreja, e tem o seu trabalho secular ainda, apesar de que você tem obreiros lá, né? Tem pastores que te auxiliam lá. Mas imagina um pastor que ele não tem assim tantos obreiros, e ele precisa ter pão novo, ele precisa preparar a mensagem, ele precisa ter o que pregar para a igreja toda semana. Então, toda semana ele precisa ter mensagem nova, precisa ter um pão novo. Não tem como ele falar assim, irmãos, hoje eu vou pregar a mensagem que eu preguei mês passado, então eu vou pegar ela aqui. Eu vou dar uma atualizada aqui. Eu vou dar uma repregada nela aqui. Um pastor tem que ter pão novo, né? Principalmente quando está começando. E uma vez um pastor falou para mim assim, ele falou para mim, pastor Paulo, ele falou assim, como que eu consigo ter a certeza de qual é a palavra que Deus quer falar? Ele falou, às vezes eu tenho que preparar uma mensagem, que eu tenho que pregar, e eu não sei o que eu vou pregar. Ele falou assim, a Bíblia tem 66 livros, quase 1.200 capítulos, mais de 31 mil versículos, e às vezes parece que as páginas da Bíblia estão em branco. Porque você vira para um lado, você vira para o outro, você folheia de um lado, e eu não sei o que eu vou pregar. E naquele momento, eu falei para ele assim, eu não tinha pensado nisso, mas naquele momento veio um insight ali, uma revelação ali para ele. Eu falei para ele assim, pastor, existem duas palavras que representam a palavra pregada. A primeira palavra chama-se rema, que é a palavra revelada, a palavra diretiva, é a palavra de Deus para aquele povo, para aquele momento. É quase uma revelação, é quase uma profecia. Então é aquilo que Deus quer falar. Isso é rema, palavra revelada. Existe uma outra palavra que representa a pregação, a palavra pregada, que é logos. O que é o logos? Logos é o ensino. Logos é a palavra de uma forma geral. Então é o ensino que é para todos. E eu falei para ele assim, ó, quando você não tiver o rema, quando você não souber o que você vai pregar, você não sabe o que o Espírito Santo não falou para você. O que ele quer falar naquele momento com a igreja, seja a igreja que você pastoreia, ou seja outra igreja. Quando você não tiver o rema, eu falei para ele, fica no logos. Porque o que Deus quer, a vontade dele, já está revelada ali. Já está na palavra. Então a vontade dele, né, a vontade suprema de Deus, já está ali na palavra. A maior revelação já está ali.
Eu falei, então quando você não tiver o rema, fica no logos. Pega um ensinamento lá de Jesus, um ensinamento de Paulo, e fala assim, eu vou falar sobre amor. Eu vou falar sobre relacionamento de casal. Eu vou ministrar sobre relacionamento entre pais e filhos. Porque a palavra já está ali revelada. Eu falei, e às vezes, quando você está ministrando logos, você está ministrando o que já está ensinado ali, naquele momento que você está ministrando, vem o rema. Naquele momento que você está ali ministrando, vem a palavra revelada. Eu lembro, teve uma vez que me marcou muito, um negócio tão simples, mas me marcou muito. Eu estava ministrando na igreja que eu pastoreava, e eu estava falando sobre economia doméstica. Eu estava trazendo uma palavra de ensino sobre economia doméstica. E era um domingo, era um culto de domingo. E aí eu estava falando, né, que o casal precisa, enfim, acertar o que vai gastar e tal. E estava trazendo aquele ensino, como é que devia ser a administração doméstica na casa. E aí eu comecei a falar sobre desperdício. E aí comecei a ensinar sobre desperdício e tal. Que o próprio Jesus, quando ele fez a multiplicação dos pães, depois todo mundo comeu, ele falou assim, agora vocês vão lá e recolhem os pedaços para que nada se perca. Porque o próprio Jesus não gosta de desperdício. Ele falou, vai lá, e eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços. O que eles iam fazer com aqueles pedaços, eu não sei. Mas ali eu tenho um ensinamento sobre desperdício. E aí, quando eu estou ministrando, eu falei assim, no meio da mensagem, falei assim, às vezes, irmão, você compra um monte de fruta, você vai na feira, você compra um monte de fruta, um monte de verdura, você põe na geladeira, ninguém faz os legumes, ninguém come as frutas, e o negócio apodrece, você tem que jogar no lixo. Aí eu falei assim, você compra um maço de couve, deixa ele dentro da geladeira, quando você vai ver o couve está amarelo, você tem que jogar no lixo. Eu falei, isso é desperdício. Quando eu falei isso na ministração, um casal que estava sentado, rapaz, mas os dois começaram a rir. E começaram a rir, um cutucando o outro e rindo e rindo. E aí, rapaz, eu fiquei curioso. Igreja pequena, né? Ou seja, qualquer reação você percebe ali. E quando terminou o culto, eu falei assim, cheguei nos dois e falei assim, por que vocês estavam rindo na hora da mensagem? Aí ela falou assim, pastor, só acredita que hoje eu joguei um maço de couve no lixo, porque o couve estava amarelo dentro da geladeira. Oh, Jesus. Ela falou assim, parece que eu estava dentro da minha casa hoje. Parece que eu estava lá com a gente na cozinha. E então, assim, quando você, né, não tiver o rema, não tiver a palavra revelada, fica no logos, aquilo que já está revelado. Agora, um detalhe importante, pastor, e eu já vou voltar a bola para você, que quando vem essa frase, como não se tornar um profissional de púlpito, rapaz, parece que a gente já está com 55 minutos de live. Eu não sei se com uma hora cai, ou se vai passar, mas eu só queria fazer esse adendo aqui e passar para você fazer a finalização aqui. Quando a gente fala a palavra profissional, né, como não se tornar um profissional de púlpito? A palavra que é oposta a profissional é amador. Então, algo é profissional e o contrário de profissional é amador. Então, o que é o amador? O amador é aquele que faz justamente por amor. Né? Por isso que é amador. Porque ele faz aquilo por paixão. Ele faz aquilo porque ele ama fazer aquilo. Então, talvez uma das formas de você não se tornar um profissional de púlpito é você sempre amar a pregação. Amar ser usado por Deus. Amar fazer aquilo, não fazer aquilo por dinheiro, por esperar alguma coisa em troca, mas fazer aquilo realmente por amor. Porque enquanto você estiver sendo um amador, você está fazendo aquilo por amor, você não estará se profissionalizando como um pregador. Pastor, tá contigo aí, a gente tem 4 minutos para encerrar a live.
Perfeito, pastor. É muito boa a colocação do senhor. E eu passei isso na pele aqui na congregação. Assim que eu assumi a igreja, eu não tinha tantos obreiros quanto eu tenho hoje. Então hoje eu consigo me dar o luxo de pregar uma vez por mês, delegando para os demais obreiros pregar, mas antes eu não tinha esse privilégio. Então eu me eu usei muito esse recurso de trabalhar o ensino, muito mesmo. Então foi uma fase que eu falei sobre família, finança, falei sobre muitos assuntos de forma bem pedagógica e era de fato muito bom. Deus falava muito, mas muito mesmo. Mas isso é importante que o senhor falou. E quando você ama o que você faz, quando você tem paixão pelo que você faz, isso automaticamente cria em você um sentimento de dependência daquele que é a fonte. A fonte é o Senhor, a fonte é o céu, a fonte é Deus. Porque eu amo o que eu faço, porque eu tenho paixão pelo que eu faço, porque eu tenho prazer em estar ali. E para encerrar aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tem 2 minutinhos no máximo, né? 2,5, 2,5. 2,5. Para finalizar aqui, eu já passo para o senhor estar dando encerramento. Nós temos um compromisso muito sério em levar a palavra. Então, leve isso com seriedade, faça com amor, faça com paixão, Não, seja dependente do se não Senhor. se não cair a live, passar de 1 hora, nós continuamos aqui. Não tem problema não. Então tá bom. Eu não sei se vai cair quando der 59, 59, se ele derruba, você vai continuar aqui. Então, se não cair, a gente continua. Tá certo. Faça isso com amor, com paixão, com zelo, dedicação, e tendo em mente que você depende do Senhor. O importante é que a mensagem seja entregue para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas ouçam o Evangelho. Afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando você prega rema, logos, você está transmitindo aquilo que o Senhor, aquilo que é a palavra de Deus. Então, pregue mesmo, em tempo e fora de tempo, transmita, use as ferramentas que você tem à disposição aí para te auxiliar na sua homilia, e tenho certeza que o Senhor abençoará a sua vida de forma abundante. Pastor Paulo, é contigo aí. Ó, 59 minutos. Tem 1 minuto aqui para... Vamos ver se não vai cair, né? Vamos ver se vai cair ou se vai continuar. Eu queria dizer, pessoal, tá? Só para finalizar aqui, se caso cair, tá bom? Nós estamos com as inscrições abertas para o curso de homilética, 8ª turma. Tá? Na verdade, são 2 cursos, pelo valor de R$ 147. Você ainda pode escolher a data que você vai pagar em julho. Tá? Posso só no dia 30 de julho. Não tem problema não, você faz o curso, dia 30 de julho você paga. Tá? E ainda, se você tiver cartão e quiser parcelar, parcela até 12 vezes. Tá? Então, são 7 aulas, são 2 cursos pelo preço de um. Eu vou lançar agora no segundo semestre o curso Professor de Excelência, modelando o mestre do ensino. Então, a gente vai pegar ali a forma de Jesus. Passou, virou uma hora. Passou. Glória a Deus. Virou uma hora. Então a gente vai pegar aí a forma de Jesus ensinar, como Jesus usava, né, as ferramentas do ensino, e a gente vai modelar, extrair essas ferramentas, e tanto para quem dá aula de escola dominical, como quem quer se aprimorar nessa área do ensino. Então, a pessoa vai fazer o curso de homilética, terminou o curso de homilética, ela começa com a gente o curso Professor de Excelência. E mais um livro que eu vou mandar para quem se inscrever até amanhã. Então, eu vou mandar um livro, é um livro físico, tá? Chamado Prega a Palavra. Se eu não me engano, o subtítulo do livro é Criando Pregações Expositivas. E eu vou mandar para a pessoa via correio, tá? Para quem fizer a sua inscrição. Amanhã, sexta-feira, é o último dia. Amanhã, 23h59, encerram, porque no sábado a gente já começa com a aula. Se alguém tiver interesse em fazer, é só mandar um direct aqui, me procurar, e eu coloco você lá no nosso grupo do WhatsApp dos nossos alunos. Pastor, uma última pergunta que eu vou te direcionar, e a gente também já vai caminhando para o final.
Eu tenho que dar uma atenção aqui para as pessoas. Vem cá. Aqui, ó. Tem uma pessoa do lado aqui, só esperando eu terminar. Eita, coisa boa! Esperando terminar a live. Para mim dar uma atenção para eles. Pastor, qual conselho você daria para quem quer se desenvolver no ministério da palavra? Eu só falo assim, olha, eu tenho um desejo de ser um pastor, tenho um desejo de ser um pregador, eu tenho um desejo, mas eu não sei como, eu não sei que vias tomar, qual é o caminho das pedras, qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Não precisa falar fazer o curso não, tá? Não precisa falar fazer o curso. Dá um outro conselho para ela. Um outro conselho. Bom, primeiramente, faça o curso do Pastor Paulo. Aleluia. Bom, gente, o conselho que eu dou para você que quer se desenvolver no ministério prepare-se, qualifique-se, estude a palavra. Seja um estudante da Bíblia. Faça cursos bíblicos, teológicos de confiança. Hoje nós temos aí inúmeros cursos disponíveis. Já estou falando aqui até do curso do Senhor, que eu sei o quão profundo é o conteúdo que o Senhor transmite nas suas aulas. Você que tem o desejo, prepare-se, estude, tenha uma vida regrada com o Senhor, leia bons livros, tenha o hábito de leitura, porque isso desenvolve muito você também. Isso melhora seu vocabulário, melhora tudo para você. A leitura ela é fundamental. Que você possa ter isso em mente. Porque, gente, tem pessoas que falam assim, eu não vou estudar não, eu não vou fazer um curso não. Ela quer oportunidade, mas não quer se preparar para ela quando chega. Ainda tem isso, né? Pior que ainda tem isso, né? Tem isso. Não, a letra mata, né? A gente fala, a letra mata. A letra mata. Você vai estudar teologia, você vai ficar frio. Ainda tem isso, infelizmente. Né? Infelizmente. Então, pessoal, o que eu digo para vocês hoje quando a oportunidade chegar, esteja pronto para ela. Então, estude, aprenda homilética, sim. Aprenda teologia, sim, é importante. Que você não pode deixar que o fogo do Espírito apague do seu coração, aquela chama que arde dentro de você, ela esfrie, e isso você mantém com uma vida consagrada ao Senhor. Então, o meu conselho estude, se prepare, faça bons cursos, leia bons livros e, principalmente, dependa do Senhor para tudo, porque Ele, com certeza, garantirá o sucesso da sua ministração. Amém. Pastor Carlos, obrigado de coração pelo convite, meio em cima da hora, né? Te mandei mensagem de manhã. Pastor, bora fazer uma live hoje? Você falou, bora, tô dentro. Obrigado aí pela disponibilidade. Mesmo nesse frio,